Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, voltamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero abordar com vocês, compartilhar com vocês dois aspectos, tá? Dois aspectos que eu acho muito importante no nosso desenvolvimento como trompetista. O primeiro deles é a questão da nossa resistência, tá? A maioria das perguntas que eu recebo, grande parte delas são com relação à resistência. E um outro aspecto importante também é a nossa potência sonora. A gente tem um som grande no trompete, tá? Então eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tenho sobre isso e alguns estudos que eu tenho realizado durante alguns anos aí para desenvolver um pouquinho de cada um desses dois aspectos, beleza? Bora lá! Bom galera, antes de a gente começar, tem alguns pedidos aqui para vocês, tá bom? Primeiro, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar seu like e também compartilhar com a galera aí, porque esse vídeo não é só para trompete, tá? Esse vídeo aqui inclui aí aspectos que a gente vai desenvolver na família dos metais, trompete, trombone, tuba, tá? Trompa também, então... os assuntos que a gente vai abordar aqui, que eu vou compartilhar com vocês, vai ser de grande contribuição aí para toda a nossa família dos metais, beleza? Bom galera, entrando então no nosso assunto aqui de hoje, os dois aspectos, né, que são resistência e potência do nosso som, eu já adianto para vocês que a maneira mais direta, a maneira mais fácil da gente adquirir esses dois aspectos é praticando, tá? Não vai ter outro jeito aí, não existe um segredo para que a gente adquira, para que a gente desenvolva tanto a resistência quanto a potência sonora. Mas é muito importante que a gente pratique isso de maneira correta, tá? Não de maneira errada. Então não quer dizer que se a gente vai tocar por horas, tocar, quer dizer que a gente vai adquirir uma boa resistência, tá? Se a gente estiver tocando de maneira errada, principalmente. E não quer dizer também que se a gente tocar sempre muito forte, a gente vai acabar desenvolvendo uma potência sonora, tá? Porque desenvolver a potência sonora inclui alguns outros aspectos também, como afinação, tá? A qualidade do som. Então isso é muito importante a gente se atentar na hora que a gente vai buscar trabalhar essas duas questões. Bom, então falando sobre o primeiro aspecto, que é a resistência, tá? Quando a gente pratica buscando uma melhor eficiência, buscando uma melhor maneira de controlar tudo que a gente está fazendo, desenvolver a nossa forma muscular ao tocar. Isso aí, naturalmente, quando a gente pratica conscientemente, buscando cada uma melhora nesses pontos específicos, a gente vai desenvolver sim uma melhor resistência. Então agora eu quero fazer um paralelo aqui para vocês, tá? Com outro assunto que está fora do instrumento, para a gente chegar a uma conclusão sobre como são as coisas e como as coisas devem se desenvolver com prática, com calma, tá? Principalmente levando em consideração os pequenos detalhes. Digamos que você comece a praticar uma arte marcial, digamos que você comece a praticar jiu-jitsu, tá? Você vai perceber que no princípio, né, no começo das suas aulas aí, você vai começar a aprender as posições, são infinitas, tá? Você vai começar a praticar. Você vai perceber que nessa prática, você, na maioria das vezes, faz de maneira desajeitada, tá? Isso é extremamente normal e também você vai fazer muita força no início, né? Por consequência, você aí vai acabar cansando muito rápido. Com o tempo e com paciência, tá? Isso mais importante é ter paciência. A gente começa a realizar esses movimentos de maneira mais consciente, da maneira mais correta. Isso gera para a gente uma solidez na nossa prática, tá? Isso é importante. E, por consequência, nós temos uma melhora técnica, ou seja, a gente começa a fazer menos força, porque agora nós estamos lidando com técnica e não somente com força. Isso acaba te gerando uma melhora no seu gás, ou seja, você acaba conseguindo praticar, conseguindo lutar por mais tempo. Então agora você tem a sua técnica aliada ao seu lado, ou seja, você não está utilizando força física para realizar aqueles movimentos que você estava aprendendo desde o início. Você foi realizando pequenos ajustes e agora você tem uma solidez na sua técnica. Bom pessoal, e é dessa maneira que ocorre no trompete, e eu vou explicar por quê. Porque na maioria das vezes a gente utiliza a força ao invés de utilizar a técnica. Então é muito importante que a gente faça respirações completas, né, que a gente utilize bem a nossa coluna de ar. Isso é um dos pontos muito importantes, tá? Outro detalhe, muitas vezes a gente acaba querendo tocar todas as notas, movimentos exagerados. Isso acaba gerando um excesso, tá? Um excesso de movimentos aqui, um excesso muscular, um excesso físico, né? A gente gasta muita energia fazendo isso e não é necessário, principalmente quando a gente presta atenção na nossa coluna de ar. Outro ponto importante,
Na maioria das vezes que nós temos agudos para tocar no trompete, tá? Principalmente em frases mais longas, a gente acaba apertando demais o trompete na nossa boca, porque nós não estamos prestando atenção de novo no nosso ar e nos movimentos que a gente tem que trabalhar para desenvolver, né, o registro agudo. Então, mais uma vez, a gente está utilizando força ao invés de utilizar a técnica. Então, a primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês é praticar, por exemplo, Arban. Tá? São estudos que eu gosto muito de praticar, são estudos simples, tá? Que não tem nada de dificuldade extrema, tanto de digitação quanto de tonalidades. Eu procuro sempre buscar a tonalidade mais simples, ou seja, Fá maior. Alguns estudos, eu vou deixar um exemplo aqui, mas alguns estudos vocês já viram no meu canal do YouTube já, que eu pratico lá também, coloco lá. E esses estudos são simples porque eu quero me preocupar somente com o meu ar, tá? Isso é muito importante, e com a minha musculatura, quero prestar atenção no que eu estou trabalhando. Isso é muito importante, gente, se ater, né? Termos muita consciência do que nós estamos praticando, da maneira que nós estamos praticando. Isso é muito importante. O outro aspecto é quando nós falamos de potência. Bom, mas a gente não quer falar só sobre tocar forte, tá? Tocar empurrando o nosso som. Quando a gente fala de potência, a gente está buscando um som vívido, né? É um som com energia, tá? Com bastante projeção e com corpo sonoro. Então, o simples fato de só tocarmos forte não quer dizer que a gente vai ter um som potente, mas um som potente bonito, um som potente com corpo, com projeção e um som ressonante. Mas como na resistência, é muito natural, normal, que no início da prática, ao buscar ter um som mais potente, a gente cometa alguns erros, tá? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai procurar buscar certas qualidades na nossa maneira de tocar forte que a gente não estava se atentando antes. Ou seja, a gente busca uma melhor ressonância a partir de agora, a gente busca ter um som centrado, isso é muito importante, e também a afinação. Por quê? Esses três aspectos, quando a gente começa a praticar e começa a cometer erros no meio do caminho, eles vão se perdendo. Então, esses serão bons sinais para você prestar atenção a partir de agora, quando você estiver tocando forte. Sendo assim, quando a gente quer melhorar a nossa potência, né, o nosso som, então é natural que a gente tenha que tocar forte, a gente precise praticar de maneira forte, mas então é importante que a gente explore, que a gente comece a moldar o nosso som, que a gente entenda os aspectos, né, os detalhes que a gente precisa se ater para que haja uma melhora na nossa potência, no nosso som, para que a gente controle principalmente aqueles 3 pontos que eu deixei claro para vocês aqui: a nossa ressonância, a nossa afinação, tá? E o nosso centro de som, tá? Isso é muito importante. Bom, pessoal, chegando aqui ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Trouxe uma rápida pincelada aqui sobre esses 2 aspectos do trompete, tá? Não só do trompete, mas da família dos metais, que a gente vai precisar desenvolver ao longo dos anos. Então são experiências minhas, que eu já tenho vivido há algum tempo, e também alguns estudos que eu tenho pesquisado aí nos últimos anos para desenvolver e estar sempre melhorando esses 2 aspectos. Mais uma vez eu peço o like de vocês, né? E se inscrever no canal se ele não é inscrito, isso me ajuda bastante a trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E também compartilhar com a galera dos metais aí, né? Eu acho um conteúdo de grande importância, principalmente no nosso instrumento de metal, que a gente desenvolva bem esses 2 aspectos aí, tá legal? Então, um abração e nos vemos no próximo vídeo.